Esse vídeo viralizou essa semana por todos os motivos errados. Nele, o Magnus Carlsen, melhor jogador de xadrez da história da humanidade, perde um jogo, fica puto, soca a mesa, levanta, dá um tapinha nas costas do adversário, tipo, parabéns, e vai embora. E a galera focou, tiltou, socou a mesinha, e perderam a oportunidade de aprender como seres humanos com a absoluta demonstração que foi o adversário dele que ganhou, porque ele estava praticamente perdido e teve uma gigantesca cabeça fria e calma de raciocínio e perseverança e resiliência que eu quero mostrar pra vocês. Eu quero abrir o jogo aqui, mostrar e explicar ele pra vocês. Eu não sou um excelente jogador de xadrez, mas eu sou um competente jogador de xadrez, o suficiente pra explicar pra alguém que não entende xadrez o que aconteceu aqui, pra você se inspirar como ser humano nisso e falar, caramba, cara, que puta lição de vida que é esse jogo. Mas esse vídeo não é sobre isso. Esse vídeo também não é sobre o MC Pose do Rodo, que foi preso essa semana e depois solto, com milhares de pessoas felizes que ele foi solto, e daí você reflete, por que tem milhares de pessoas ali, e por que tem milhões de pessoas, de crianças e adolescentes que estão olhando pra esses absolutas vergonhas pra humanidade como um exemplo? Quer dizer, a gente poderia estar olhando pra caras como o cara que venceu o Magnus, como exemplo, e aprendendo com isso, mas não, mas tem... Hoje, crianças e adolescentes estão olhando muitas vezes para MCs, para um Zoruan da vida, o que aconteceu? Na verdade, o vídeo também não é sobre isso. O vídeo é sobre como é benéfico para o Estado que as pessoas tenham como referência os MC Pose do Rodo e não o Hugo Cash. Só que para explicar isso, eu preciso mostrar o jogo para você, até porque eu quero mostrar esse jogo para você e para você se inspirar com isso, para então explicar essas virtudes, para então explicar todo esse raciocínio e convidar você a refletir. Se as pessoas fossem assim, se as pessoas tivessem uma mentalidade assim, será que políticos teriam tanto poder assim? E dado isso, será que não está no incentivo do Estado incentivar justamente o que apodrece a nossa cabeça? Vamos lá. Eu gravei essa introdução 50 vezes, provavelmente. Talvez mais, sem brincadeira. Eu acho que agora ficou bom. Primeiro eu vou explicar o jogo pra vocês. E mesmo que você não entenda nada de xadrez, eu acho que você vai conseguir entender isso aqui bem e eu vou tentar ser sucinto. Eu sei que é muita coisa na tela, deixa eu explicar algumas coisinhas pra vocês. Primeiro, Magnus está jogando de pretas, Gukesh está jogando de brancas. Primeiro do jogo, quem é o cara que ganhou do Magnus? Gukesh do Marajo, indiano, 19 anos de idade, campeão do mundo. Hã? Ele se tornou campeão mundial aos 18 anos de idade. E essa semana agora, ele completou 19 anos de idade. Ele conseguiu o mais alto título do xadrez aos 18 anos de idade. Você fala, mas peraí, como é que o campeão do mundo não é o melhor jogador da história? Porque, pois é, o Magnus era, e daí ele escolheu não defender o título dele. Porque ele se cansou do formato, ele falou, não quero mais jogar isso, deixa se alguém quiser jogar e tudo mais. Então tem uma certa ilegitimidade no ar, de tipo, você é campeão mundial, Gukesh. Mas só porque o Magnus não quis. E agora vocês vão jogar, pela segunda vez. Na verdade, eles já jogaram uma vez, e o Gukesh perdeu. Só que tem um detalhe, esse jogo é na Noruega. O Magnus Carlsen é norueguês. O Gukesh ganhou o mais alto título do xadrez aos 18 anos de idade, e então foi pra casa do Magnus Carlsen, que seria o campeão se ele tivesse defendido o título. Talvez, ninguém sabe, vai que os dois jogam, não sei. Acho que todo mundo apostaria no Magnus, mas não sei. Ele vai na casa do cara e fala, eu peguei teu brinquedo, e agora eu tô aqui pra nós conversar. Eu e tu. Vamos. Ele tem 19 anos de idade. Aonde você estava com 19 anos de idade? Você gostaria que o seu filho tivesse essa mentalidade? Você gostaria de você ter essa mentalidade aos 19 anos de idade? Entendeu o ponto desse vídeo? Ok? E o Gukesh estava perdendo esse jogo feio. Eu sei que é muita coisa na tela aqui, mas vamos lá. Como eu falei, pretas, Magnus Carlsen, brancas, Gukesh. Aqui nós temos o relógio, o tempo restante a eles. Os dois começam com 2 horas e agora o Magnus tem um pouquinho menos que 15 minutos e o Gukesh tem 9 para fazer todos os movimentos até o fim do jogo. Se o seu relógio zerar, você perdeu o fim. E essa barra aqui indica, é uma avaliação do algoritmo que joga xadrez muito melhor do que qualquer pessoa vai jogar na história da humanidade, porque é um computador genial. Ele avalia quem que tá ganhando. E se tá mais preto, pretos estão ganhando, se tá mais branco, brancos estão ganhando. E lá na direita vocês têm um negócio que mostra o jogo inteiro. Então começa empatado, né? As duas corzinhas mais ou menos balanceadas. No meio, né, o Magnus está vencendo, né? Pretas estão dominando. E depois você vê que o jogo inverte, spoilers. Mas eles estão nessa posição em que o Gukesh está perdido. Tá 3.8 para pretas, 4. Essa é uma posição em que, inclusive, vários jogadores abandonariam o jogo. Isso acontece em xadrez. Você reconhece que a sua posição é tão absolutamente horrível que não tem o que você fazer. Você fala,
Tá bom, eu não vou perder tempo em minha cabeça aqui, eu vou descansar e amanhã eu volto pra um jogo melhor. Não vale a pena eu ficar fritando a cabeça aqui por mais uma hora, sendo que eu vou perder mesmo. É até desrespeitoso com outro cara, vambora. E o Gukesh falou numa entrevista que, depois do jogo que ele cogitou abandonar o jogo aqui. Mas ele falou: eu virei grande mestre. E daí eu fiz 18 anos de idade. Acho que ele foi grande mestre aos 13 ou 14. Onde que você tava nessa idade? E daí eu ganhei o maior título da história do xadrez. A maior coroa possível. E daí eu fiz 19 anos de idade. E daí eu saí da Índia e peguei o avião e peguei todo o jet lag pra vir até a Noruega. Até desafiar o cara até aqui. E nós chegamos no jogo até que nós jogamos 3 horas e meia pra chegar até aqui. Eu não vou abandonar esse troço. Magnus, eu sei que você é o melhor da história. Tá bom. Mas eu tô aqui. E eu sei que eu quase perdi o jogo praticamente. Mas você quer me matar? Vem buscar. E tem um ditado em xadrez, tem vários, mas um deles é: pra você ganhar de um grande mestre, você tem que ganhar dele várias vezes no mesmo jogo, porque eles têm vários recursos pra evitar perder. E aqui são 2 super grandes mestres jogando. E ele fala: não, cara, eu posso estar perdido, mas vem buscar. E o ponto, uma das coisas que ele pode ter considerado aqui é que, embora ele esteja perdendo por um bom tanto, não é óbvio aqui o que deveria acontecer, porque aqui, se você for ver, essas aqui são as linhas que o computador calcula que são os melhores movimentos. O primeiro melhor movimento lá em cima, ok? Aqui em cima. O segundo melhor aqui, e depois o terceiro. E depois a avaliação que ele dá. Todas são sacrifícios de peça. Esse é um dos movimentos, esse é um dos movimentos, esse é um dos movimentos. Isso é todas as possibilidades. E é complicado calcular isso. E o Magnus, calcular é o termo de xadrez para ficar imaginando o que vai acontecer. O Magnus tem 15 minutos para imaginar tudo isso, mas na verdade ele tem 15 minutos para todo o resto do jogo. Ele decidiu em 85 segundos por isso, que é o segundo melhor movimento. E esse é talvez um dos pontos que o Gukesh pensou. Eu posso estar perdendo. Ok. Mas não é tão fácil assim ganhar esse jogo, não é óbvio. Isso aqui é uma posição muito maçarocada, cara. Tem umas posições que é muito óbvio. Você olha e fala, cara, não tem. Agora essas aqui você olha e fala, pode ser o melhor da história, Magnus. Mas você consegue resolver isso aqui? Com eu tentando te atrapalhar? Vai lá, prova aí. E o Magnus comete uma relativa imprecisão, segundo o melhor movimento. Alguns movimentos depois, ele tinha decisões a tomar aqui. E ele toma de novo outra levemente menos eficiente. Levemente menos precisa. Note, a vantagem dele antes era 3.8, 4 pontos. Agora tá 2,5. Praticamente metade da vantagem foi embora. E ao longo do jogo, eles fazem alguns momentos em que continua equilibrado. E de novo nós temos outro momento em que o Magnus tem que tomar uma decisão difícil. E essas são posições difíceis, porque você tem 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 movimentos possíveis. 10. Você tem que imaginar tudo isso e quais são as consequências possíveis disso. Ele tem 3 minutos e 11 no relógio. Isso aqui não foi um jogo fácil. E esse é o ponto do Gukesh. É tipo, cara, você pode estar ganhando, mas você tem 3 minutos pra não enterrar isso aqui. E aí? Só que o ponto é, e isso também torna a coisa pior ainda. É justo esse tipo de posição que fez o Magnus ser o melhor da história. O Magnus, obviamente, todo mundo nesse nível é absolutamente excelente em níveis absolutamente inconcebíveis, mas o que diferenciou o Magnus dos outros caras e que fez ele parecer algo não exatamente humano jogando, é que ele era muito bom. Ele não é muito bom. Ele é absolutamente excelente, o melhor da história em criar esse tipo de posição e falar, e aqui eu te amasso. Mesmo que esteja empatado, mesmo que eu esteja perdendo. Eu consigo, nessas posições, com poucas coisas no tabuleiro e um monte de opções, tomar melhores decisões que você, e eu posso chegar nessa posição com você perdendo e eu ganho. E o Gukesh está contra o Magnus, nesse tipo de posição, perdendo. Na casa do Magnus. Com 2 minutos no relógio. E ele perdeu o primeiro jogo. E ele continuou jogando. Falou, não. Vem. Vem esse fome. Magnus erra. De novo, ele ainda está levemente ganhando. Mas são 3 imprecisões. Outra lição de vida.
Você pode estar ganhando, mas às vezes você se folga, você tem que se ater ao detalhe, sabe? Às vezes as pessoas têm a faca e o queijo na mão e elas dão uma facada na perna e enfiam o queijo no cu, sabe? Tipo, as pessoas fazem isso. É fascinante. Eu digo porque eu já fiz várias vezes. Você provavelmente também. Ganhar é muito difícil. E é por isso que eu acho que também, um dos motivos que eu acho que o Gukesh falou, não, vamos lá. Quero ver você converter isso aqui. E ao longo dos próximos movimentos a coisa fica equilibrada. E agora o jogo tá praticamente empatado, 0,9, 1,3. Isso aqui geralmente já é praticamente uma vitória do Magnus nessa altura, mas ainda assim. Agora olha o relógio, 55 segundos contra 38. Na casa do cara, com todo mundo assistindo, você tem 38 segundos pra jogar contra ele. Mas ele tem 50. E aqui você tem uma posição difícil. Porque, de novo, o Magnus tem 47 segundos para tomar uma decisão. A torre dele tá pendurada, sendo atacada pelo cavalo. Então você pode pensar, salvar a torre para cá ou pra... Eu posso também avançar meus peões. Eu posso ignorar completamente, eu posso fazer isso e... Você tem várias opções. Você tem que calcular todas as implicações delas, 3, 4, 5, 6, 8 movimentos pra frente, porque talvez você perca o jogo com isso. 47 segundos no relógio. Vamos errar. E... ainda assim não é tão óbvio. Você fala, eu tô olhando pra barra, é óbvio. Não, porque aqui o Gukesh tem 21 segundos pra calcular. Calcular é o termo de xadrez pra estimar e imaginar o que vai acontecer. Não, porque, ó, eu vou tomar a torre do cara. Então eu posso tomar aqui. Aí o rei dele toma de volta. Aí eu pego a torre do cara. Eu tenho um cavalo a mais, certo? Mas em xadrez, se um peão chega no fim do tabuleiro, ele vira uma dama. Então eu tenho que calcular. Se o meu cavalo tomar esse peão aqui, aí ele avança aqui, digamos, né? Esquece isso aqui. Então, aí eu vou vir pra cá. Não, porque daí o peão dele me toma. Então eu vou vir pra cá. Ele vem pra cá. Mas eu não posso tomar o peão dele, porque o rei protege. Não, então isso não funciona. Então eu tenho que vir pra cá. Ok. Mas daí ele vem pra cá. Eu posso tomar, mas o rei dele pega de volta. Então eu não tenho meu cavalo mais. Mas ele ainda tem esse peão. Porque isso aqui tudo morreu. Mas e se o rei dele vier pra cá? Será que eu consigo... Não, porque o meu rei tá aqui. Não, mas e se ao invés de fazer isso, o rei dele vier pra cá? Ou e se ele começar a avançar esse peão que nem um psicopata e vira uma dama? 21 segundos. Não é tão óbvio. Não é tão fácil. E na sua frente tem o absoluto melhor da história da humanidade. Na casa dele. E ele ganhou o primeiro jogo contra você. E todo mundo acha que o título que você tem, na verdade, é dele e você só tá esquentando a cadeira porque ele não quis sentar lá. E tudo isso tá na sua cabeça. E você tem 19 anos de idade. Ele acerta. Mas ainda assim, não é tão óbvio. Eu perderia esse jogo como pretas? Como brancas, aliás? Possivelmente, porque você tem que calcular o caminho certo que o cavalo tem que fazer para impedir esses peões enquanto esse outro avança. Ou talvez não é para avançar esse, talvez é melhor avançar esse e daí ele toma, eu tomo esse e eu saio correndo com ele pelo outro lado. Ou talvez eu faço isso e ele faz isso aqui, eu venho... 37 segundos no relógio. Mas como é que o tempo subiu? Bom, depois que você passa no movimento 40, cada movimento que você faz, você ganha 10 segundos. Então você tem 10 segundos para pensar. Então se você mover em menos de 10 segundos de mundo, você pensou por 5 segundos, moveu, ganhou 10, seu relógio sobe 5 segundos. Ele tem 37 segundos para calcular todos os caminhos que o cavalo pode fazer, possivelmente, todas as variantes de o que um peão pode fazer, e aonde um rei pode acontecer. E o que esse peão vai fazer da vida dele, não sei. Ou talvez seja melhor eu só sair correndo com esse peão que nem um psicopata, não sei. 37 segundos. Na casa do cara, contra o melhor do mundo. Ele acerta. E aqui, inclusive, tem uma coisa que muita gente erraria. Ele só tem um movimento. O que você pode falar? Não. Toma o peão, rei toma de volta, esse peão sai correndo, ele vai lá, pega ele, isso aqui, rainha, certo? Ou, não, mas e se ele sair correndo aqui? Ele pode só sair correndo com esse, porque o rei vai sair do caminho. Eu tomo ou não tomo?
32 segundos. Ele tem que fazer a coisa contra-intuitiva. Se ele fizer isso, é empate. Ele tem que fazer uma coisa um pouco contra-intuitiva, que é fazer o Ronaldinho Gaúcho. Você olha para um lado e chuta pro outro. E quando os peões trocam e ele vai e ele dá um cheque no rei, basicamente ele tá garfando os dois peões e dizendo: faz o que você quiser, cara, não interessa. Se o meu rei tá perto, não tem como você coroar nenhum desses dois peões aqui e transformar em uma dama. Um desses dois vai sair correndo, possivelmente os dois. E eu vou ter duas damas e você perdeu. E o Magnus Carlsen abandona. Ele jogou aqui, ele tinha 13 segundos no relógio. Ele teve que pegar uma posição perdida. Perdida. E enfrentar o melhor do mundo, da história, ao longo de tanto tempo, e perseverar nisso, e ter frieza, e calcular, e seguir, e vamos, e bora. Sendo que tem várias coisas que ele podia ter enterrado o jogo completamente aqui. A gente não tá falando do 15 de Piracicaba contra o PSG, a gente tá falando do campeão mundial. Aos 18 anos de idade. E ele ainda tem razoavelmente 15 anos de carreira pela frente. E a propósito, durante a edição eu lembrei disso, se de alguma forma isso te motivou a aprender xadrez, eu comecei a estudar isso, ou voltar a estudar, enfim, o meu professor, o grande mestre Luiz Supi, e a esposa dele, mestre FIDE, a Júlia Boredo, estão lançando agora mais uma turma do curso deles, que eu uso, eu sou aluno, é o que eu tenho aprendido nos últimos 6 meses e não só me ajudou muito aprendendo xadrez, mas também melhorou muito pessoalmente, caráter e tudo mais. E eu vou colocar o link do curso deles aqui na descrição. Esse vídeo não era originalmente para ser vendas, nada disso. Só durante a edição eu falei, dá pra pôr aquele link também, né? Vai estar na descrição do vídeo e nos comentários pinado também. É uma mentalidade extremamente inspiradora mesmo que você não joga xadrez. E eu jogo... Meu é 1300, eu sou um intermediário, eu tô no comecinho do intermediário, vai. Eu nunca vou chegar minimamente perto do que esses caras são. Mas ainda assim eu posso olhar pra isso e falar, isso aqui me motivou a ser uma pessoa melhor. Isso aqui me mostrou que, cara, só porque tá perdido não quer dizer que tá perdido. Só porque o outro cara é melhor supostamente, não quer dizer que ele é melhor hoje. Não quer dizer que você não pode melhorar, não quer dizer que você não pode alcançar o cara. Tem uma porrada de lições de vida aqui. Jogar xadrez me fez ser uma pessoa melhor, me ensinou várias coisas. E o meu ponto é, imagina que não fosse xadrez necessariamente, mas só que esse tipo de mentalidade fosse mais comum. Eu vou estudar, eu vou ir atrás, eu vou desafiar os caras, perdi um jogo, continua, só porque eu perdi 36 jogos não quer dizer... Não tô dizendo que ele perdeu necessariamente 36 jogos, mas imagina. E não tem desculpinha aqui, cara, abaixa a cabeça e estuda. O volume de estudo, o volume de esforço que esses caras têm que fazer... O nível de horas de concentração profunda que você tem que estudar ao longo de 15 anos da vida dele. Esse moleque deve ter começado a jogar aos 4. Ele provavelmente joga no mínimo 6 horas de xadrez há mais de 10 anos. Como uma criança, depois como um adolescente. A maior parte dos seres humanos não é capaz de fazer esse nível de esforço. Você gostaria de ser assim. Talvez não em xadrez, mas... Você gostaria de ser assim. Você gostaria que seus filhos fossem assim. Você gostaria de ter esse nível de habilidade. Agora, imagina se a sociedade inteira fosse assim. A gente não estaria melhor? Sim. Se ao invés de ficar arranjando desculpinha, de colocar a coisa nos outros, de falar, mas é que o cara é melhor, mas é que tava perdido, mas é que eu tava na casa dele, mas é que eu tava na Noruega, mas é que fuso horário, mas é que... O cara fala assim, não, vamos lá. Vem buscar. Obviamente a gente estaria melhor como humanidade. Então por que não? Por que a gente não é assim? Tem vários motivos, claro. Acho que os pais dele têm que ser estudados. Tem alguma coisa aqui. Os professores dele têm que ser estudados, mas ainda assim,
E boa parte da geração atual de grandes mestres indianos, quase a totalidade deles, vem do Viswatana Anand, que era grande mestre e campeão mundial, que incidentalmente perdeu o título dele pro Magnus Carlsen, e depois ele aposentou, se bem que ele continuou jogando um pouco, mas largamente ele saiu de competição profissional e resolveu abrir uma escola e então começar a ensinar jogadores. E agora a gente tem um absoluto dilúvio de indianos jogando xadrez, basicamente por causa do Anand, que criou uma geração de centenas desses. E falou, não só eu vou ser o melhor do mundo, eu posso perder o título pro Magnus. Isso não quer dizer que acabou. Eu vou entrar na próxima fase da minha carreira, que é preparar toda uma nova geração, inclusive um dos caras que bateu nele. Não é inspirador isso? Mas por que a gente não é assim? Tem pessoas assim, isso é possível. E em condições difíceis. Sabe? Você pode falar, mas o Magnus é o grande mestre norueguês. A quantidade de jogador que tem vindo da Índia. A quantidade de gente que vem de países extremamente simples e que conquistam isso e se tornam excelentes jogadores, acaba com a desculpinha de todo mundo, sabe? Ok, obviamente, condições econômicas, seus pais, tudo isso vai influenciar. Mas o ponto é que quando alguém vai lá e faz, acabou a desculpa pra todo mundo, né? É tipo o Javier Milei. Ah, mas libertarianismo, as pessoas nunca vão entender libertarianismo, as massas nunca vão entender porque a gente é muito inteligente e as pessoas são burras e ninguém nunca vai entender isso. Não sei o que. Tá bom, o Javier Milei ganhou a presidência, então claramente alguém consegue explicar as ideias de libertarianismo para as pessoas no nível em que ele ganha a presidência. Qual é a sua desculpa? Porque é de todo mundo vai entender, acabou de acabar. Não tem mais essa não tá mais disponível. E o ponto todo que eu tô quebrando minha cabeça algumas semanas sobre como explicar é, em boa parte a gente não é assim porque não é bom para políticos, para pessoas fortes e influências na sociedade que a gente seja assim. Eu comecei a pensar nisso por causa do show da Lady Gaga. Por que é benéfico pro Estado incentivar esse tipo de coisa? Porque é benéfico pro Estado incentivar, sim, se perca no momento. Assiste esse nível de entretenimento. E não sei, ok, a Lady Gaga tem uma boa produção de show, de palco e tudo mais. Ela é uma excelente artista, ela é uma profissional muito boa no que ela faz. Mas não tem nada muito inspirador ali pra humanidade, sabe? Não tem nada ali que você olha e fala assim, por que isso? E se tem um tipo de seleção darwiniana acontecendo? Não é que os políticos necessariamente estão pensando nisso, mas é que se estados incentivarem ativamente através dos gastos deles, ou só mesmo permitirem na sociedade se criarem práticas culturais variadas que valorizam individualismo, habilidade, perseverança, resolução de problemas, independência, isso não é bom para o Estado. Isso não é bom para políticos. Não funciona muito bem assim. Aí você pode falar, não, mas Rafael, tinha uma escola soviética de xadrez muito boa. É, e eles produziram quem? O Garry Kasparov. Deu no que? Sabe? Ok. Tem vários esquerdistas e vários comunistas que jogam xadrez e tudo mais. Eu tô dizendo que todo mundo que joga xadrez é isso. Eu tô dizendo que existe um efeito. Existe uma influência, possivelmente estatística. Existe algo a ser discutido aqui. E o ponto maior é, se o Estado for intervir na cultura, nas nossas crenças, nos nossos valores, nos nossos morais, seja financiando shows, seja financiando um currículo escolar, seja o que for, os estados que fizerem isso valorizando nos tornar seres humanos melhores tenderão a ser estados com menos poderes porque as pessoas não vão olhar para o Estado como uma coisa necessária. E esses políticos vão ser menos poderosos, eles vão receber menos dinheiro, porque as pessoas vão olhar para eles e falar, não preciso de vocês. Eu aprendi autonomia, eu aprendi independência, eu aprendi a perseverar, eu aprendi a olhar na cara do melhor do mundo e falar, então vem então, seu porcaria aposentado, te chuto pro INSS reto, pra algum sindicato roubado por aposentadoria, otário. Uma sociedade dessas, políticos vão ter muito pouca influência. Por outro lado, políticos que influenciarem, vamos fazer escola de funk. Eu fiquei decepcionado, mas não surpreso com a humanidade quando eu vi ano passado a notícia de que ia ter um projeto para fazer 2 escolas de funk em Paraisópolis. Quer dizer, uma favela de proporções gargantuanas em São Paulo. E o governo falou, não, nós vamos tirar milhões de pessoas para incentivar essa galera aqui. O que eles estão precisando é aprender a dançar funk.
Você não vai... E assim, eu não acho que o Estado é capaz de fazer qualquer coisa direito. Se você é novo no canal e tá aqui por algum motivo, parabéns pela essa resiliência, inclusive. Obrigado. O Estado... Eu não olhei pra isso e falou assim, o que a gente precisa ensinar empreendedorismo, sei lá. Não, a gente precisa ensinar funk. Quer dizer, é um veneno. É a mesma coisa que a União Soviética fazia quando eles deliberadamente vendiam um monte de vodka barato pra todo mundo ficar bêbado e não questionar o regime. Isso não era uma prática só da União Soviética. A Rússia imperial fazia isso. De financiar e subsidiar a vodka barato pra todo mundo ficar bêbado e não ficar pensando que o governo é uma porcaria. Não é diferente. Quando você defende que o Estado tem que se enfiar de alguma forma em alguma coisa cultural, valores, etc., eu quero que você lembre disso aqui como um incentivo a isso. O Estado vai ter um incentivo darwiniano, mesmo que não seja explícito, planejado, ele vai ter um instinto darwiniano de tentar apodrecer a cabeça das pessoas o máximo possível. Então, esses milhões que são gastos em cultura, em esportes, em não sei o que, os estados que privilegiarem aquilo que de fato enaltece o ser humano vão ser os perdedores no longo prazo. Os estados que incentivarem aquilo que destrói a nossa cabeça são aqueles que vão ter políticos mais poderosos, com mais dinheiro, mais influentes, e um povo mais infantilizado, mais dependente, mais, eu vou perder, não lembro. Então, quando a gente olha para a história brasileira, e aqui eu não estou falando só do governo Lula, estou falando... A história do Brasil é tratar a população que nem um bando de criança. O governo Getúlio Vargas se resume a vocês vão ser tratados que nem um bando de bebê. Vocês não vão ter nenhuma liberdade, nada. Eu estava fazendo tudo pra vocês. Não tem que pensar em nada. E aí depois, 80 anos depois, a gente olha e fala, a gente tem uma nação de crianças. Não é coincidência. É o plano. É uma seleção darwiniana que aconteceu. Não defenda que o Estado tem que se envolver nessas coisas. Seja extremamente cético toda vez que ele vai se envolver nessas coisas. Os valores, o que está na nossa cabeça, as nossas crenças, como a gente enfrenta a dificuldade, como a gente aprende, como a gente se valoriza, a nossa própria autoestima, são as coisas mais valiosas que a gente tem. Toma essa pra galera que fica falando que a libertário só fica falando de economia, tá? Fica esse de... beijinho pra vocês. E quando o Estado se envolve nisso, é muito pior do que quando ele se envolve na economia. E por consequência, também, boa parte do nosso caminho de libertação dessa política lixo que a gente tem no Brasil, mas também em tantos vários outros países, e não só de políticos, mas também de artistas, de empresários que se envolvem com o governo para de alguma forma ganhar dinheiro deles para mandar na sua vida, a nossa libertação deles também passa por a gente valorizar e promover, como eu quis fazer ao longo desse vídeo, as coisas que nos tornam seres humanos melhores. Porque daí a gente tem a cabeça para querer a liberdade, para querer essa independência, porque a gente tem isso na nossa cabeça. E a gente também tem a resiliência, a gente tem a espinha necessária para buscar isso ao longo dos anos e décadas que vão ser necessários para pegar de volta o que era nosso e esses desgraçados tiraram da gente. Esse é o vídeo mais esquisito que eu fiz em toda a minha carreira. De 14 anos produzindo conteúdo em 2 profissões diferentes. Foram 50 takes para eu chegar aqui. Mas agora que quase todo o meu faturamento não vem mais do YouTube, eu não tenho mais uma dependência financeira de fazer a pauta do dia e tudo mais, eu tô livre para fazer os vídeos que eu quiser. E daí deu nisso aqui. Se acostumem.